Gente, vamos aqui então para nossa quinta aulinha de formatar e inserir célula. Então, o que a gente quer aprender aqui? Vamos partir para o princípio que é de inserir uma célula. O que a gente faz? Então, você seleciona a célula que você quer. Eu vou selecionar a B2, certo? E você clica nela. Logo, vai marcar a célula. Agora, o que a gente faz? A gente pode inserir alguma coisa nessa célula. O que pode ser? Pode ser tanto um texto quanto um número. Então, se eu quiser inserir um texto, eu vou vir aqui no meu teclado e vou digitar, por exemplo, laranja. Inserir um texto, certo? A mesma coisa funciona se a gente quer inserir um número. Se eu vier aqui e digitar um número no meu teclado, a gente também consegue inserir um número. Ou seja, vocês veem que é bem simples da gente inserir algo nas células do Excel, certo? Mas agora a gente vai aprender a formatar esses textos, que é a parte mais demoradinha, né? Seria fácil, mas a gente sempre tem que formatar para aquele texto ficar de fato com o dado correto, né? Porque aqui ainda está muito cru, por se dizer, né? Por exemplo, esse número 1000 é o quê? Ele é um número? Ele é porcentagem? Ele é uma moeda? Ele está em reais? Ele está em dólar? A gente não formatou, certo? Então, o que a gente pode fazer? O próximo passo aqui é entender isso. Vamos lá então. Ou seja, o texto laranja, por exemplo, a gente pode formatar ele para o geral, deixar no próprio geral mesmo, que é o que reflete ali, é um texto, certo? A gente poderia vir aqui e colocar como texto. Agora ele está formatado da maneira correta. Número 1000, a gente quer dizer o que com esse número 1000? Vamos dizer que a gente queira dizer que ele está em reais. Dessa maneira que ele está aqui, ele está formatado de forma correta? Não, né? Então vamos clicar aqui no geral e vamos clicar aqui, por exemplo, em moeda, certo? O que acontece aqui? Ficou assim por quê? Gente, quando a célula de vocês estoura o tamanho máximo, o texto de vocês não aguenta caber ali naquela célula, ele vai ficar exatamente com esses hashtags. Como que a gente faz isso? A gente tem que formatar ali o tamanhozinho da coluna, né? Então se vocês virem aqui entre o B e o C, bem no meio deles tem uma setinha para a esquerda e para a direita. A gente clicar nela e arrastar, a gente consegue aumentar o tamanho da coluna, certo? Antes da gente prosseguir aqui então, eu vou digitar o meu nome completo para vocês verem o tamanho que fica. Ó, Matheus Bueno Pereira. Vocês podem ver que está ultrapassando a célula dele, Matheus Bueno Pereira, certo? É um nome muito grande para caber nessa célula. Então, se a gente vier aqui, a gente consegue arrastar, fazer esse Matheus Bueno Pereira caber certinho ali dentro da célula para ele não ficar partindo para outra célula, como a célula da coluna C, tá vendo? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tem outra forma de fazer isso. Se vocês vierem com o mouse aqui, entre o B e o C, e derem 2 cliques esquerdo com o esquerdo do mouse bem rapidinho, ele faz isso automaticamente sem a gente ter que ficar clicando e arrastando, tá? Ele já deixa ali do tamanho perfeitinho ali para caber o nome, beleza? Mas voltando aqui então. A gente conseguiu transformar esse número 1000 em moeda, certo? A gente também poderia deixar ele como um número padrão. E aqui a gente consegue formatar esse número 1000 então como padrão. A gente também consegue colocar ele como porcentagem, por exemplo. Aqui ele deu uma bugadinha, mas se a gente arrumar aqui, ó, vamos digitar 100 em porcentagem, e aqui ele já fica da maneira certa, né? Outras coisas que a gente pode fazer, gente, que é bem interessante, vamos pegar aqui a próxima parte, a formatação do texto, que é bem importante. Então, aqui nessa partezinha aqui, ó, onde eu estou circulando com o meu mouse, a gente pode mudar algumas coisas, como por exemplo a fonte do texto. Se a gente clicar aqui, a gente for descendo para baixo, vocês veem que tem diferentes tipos de fontes que a gente pode aplicar no nosso texto, certo? Isso vai depender da maneira como você quer usar ela ou da maneira como lá na sua empresa utilizam ela ou como o seu professor quer utilizar ela. No geral, em ambiente universitário, a gente utiliza a fonte Arial, certo? Outras coisas interessantes também é o tamanho da fonte. Isso vai depender também do ambiente que você vai estar ali, do trabalho ou do universitário, né? Geralmente, eles deixam em 12. Vamos deixar aqui em 12 a fonte, para deixar o meu nome certinho. Outra coisa bem interessante é que aqui do lado do 12 tem uma opção de aumentar e reduzir a fonte. Isso é basicamente a mesma coisa que a gente clicar aqui e selecionar manualmente, tá? Vai um pouco mais automático. Outra coisa bem interessante também é a gente formatar ali a forma desse texto. Ou seja, a gente pode deixar esse nome em negrito.
né? A gente pode remover o negrito. A gente pode deixar ele itálico, que ele vai ficar ali mais curvadinho. A gente pode deixar ele sublinhado. Pode deixar ele com sublinhado duplo. E a gente pode deixar ele taxado também, que é riscadinho ali. Outra coisa bem interessante é que a gente pode colocar borda nessa célula. Então se a gente vier aqui e clicar nas bordas, e aqui, por exemplo, selecionar todas as bordas, podem ver que aquela célula ali que eu selecionei, ela foi com uma borda, né? Preenchendo todo o meu nome. Beleza? Isso também é bem interessante de fazer. Então o que a gente vai ver aqui agora é a parte de quebra de linha. Vamos reduzir aqui então um pouco o tamanho dessa célula para vocês verem que o nome ali, Matheus Bueno Pereira, ficou saindo, né, fora da célula do B, né? Outra coisa bem interessante, gente, que a gente pode fazer é a quebra de texto automática. Então se vocês clicarem na célula de vocês, deixa eu apagar esse número 100 aqui para ficar mais limpo. Clicarem aqui nessa parte aqui, a quebra de texto automática, vocês podem ver que o meu nome, agora ele já deu ali uma quebra de texto automática, né? Está acontecendo isso provavelmente porque a fonte está muito grande. Vamos reduzir um pouquinho aqui e agora vocês conseguem ver que essa quebra de texto automática ficou certinho, né? Então aqui, ó, se a gente for aumentando de pouquinho em pouquinho, vocês podem ver que se o meu nome não caber retinho, ele vai quebrar para baixo, né? Ou seja, a próxima parte do meu nome vai ir para baixo. Então se a gente aumentar um pouco aqui, ó, Matheus Bueno Pereira caber, ele coloca tudo juntinho. Se não caber, Pereira vai para baixo, né? Se o Bueno não caber, ó, se a gente ver aqui, ó, ele ainda cabe. Mas se a gente reduzir um pouquinho mais, ó, aqui ele já não vai caber, vocês concordam? Porque o U já não tá cabendo. E aí ele tenta mandar para baixo. Só que aí acaba bugando um pouquinho, né? E aí a célula fica muito pequena. Então se a gente fazer isso daqui, ó, entre o 2 e o 3, que é a mesma coisa entre o B e o C, a gente também consegue arrastar e deixar maiorzinha. Beleza? Isso aqui é bem importante também de entender, tá, gente? Vamos para a próxima parte, então. E agora vai ser a parte de entender o mesclar e centralizar. Isso aqui eu acho bem bacana, porque a gente pode, por exemplo, mesclar duas colunas. Ou seja, fazer meio que duas colunas virarem uma, certo? Como que a gente faz isso? Vamos clicar aqui nessa célula e arrastar até o D. Percebam que o que está acontecendo aqui? A gente selecionou as células do B, da coluna C e da coluna D. Se a gente clicar aqui agora bem nessa parte, embaixo da quebra de texto automática, a gente tem o mesclar e centralizar. Se a gente clicar aqui, a gente consegue mesclar ali todas as células, a célula B, C e D. Ou seja, agora se a gente clica aqui, no Matheus, no meu nome, a gente consegue ver que a célula B está selecionada, a C está selecionada e a D também está selecionada. E no geral, gente, essa aula era só isso, tá? A gente se vê na próxima.